Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo um pouco diferente hoje aqui no canal, falando sobre as notícias do dia. Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo assim, então um vídeo um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre alguns destaques aí, como os resultados da WEG, que deu muito o que falar aí no dia de hoje, e também uma matéria que eu achei bem interessante do Infomoney sobre uma prévia aí dos resultados dos bancões no segundo trimestre. Então a gente vai falar aqui no vídeo de WEG, de Itaú, de Santander, de Banco do Brasil e de Bradesco. Então todas empresas aí excelentes, empresas muito grandes e que são muito importantes aí para o Brasil, né, e na bolsa de valores. Se você é novo ou nova aqui no canal, então não perca tempo, já se inscreva aqui no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque aí se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Para quem não sabe, eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva no canal que você vai receber um fluxo de vídeos aí todos os dias. Então agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A primeira matéria que eu quero trazer aqui é da Valor Econômico. WEG registra lucro líquido de 912 milhões de reais, quase 913, né? Queda de 19,5% na comparação anual. Então essa queda aí no lucro líquido foi algo muito falado no dia de hoje, né, por conta dos resultados que a WEG reportou, e acredito que isso pegou forte aí no mercado porque as ações da WEG estão caindo aí, né, 3,49%. Então, agora aí 3,34, né? Então, a ação teve uma baixa aí no dia de hoje muito por conta desses resultados. E quem vê assim em primeiro, né, sem muita profundidade aqui, essa manchete, por exemplo, pode achar que os resultados da WEG foram ruins, mas na minha opinião os resultados da WEG foram bons, tá? Existem algumas situações que a gente tem que observar aqui. A primeira é que houve aí, né, uma queda de lucro líquido e tudo mais, porque a WEG ela é uma empresa muito bem diversificada, mais ou menos metade aí das receitas são do Brasil e outra metade do exterior, né, a maior parte em dólar, o que é muito bom para a WEG. Mas se a gente for observar, o dólar ele oscila muito e no segundo trimestre de 2021 o dólar médio foi mais alto do que no segundo trimestre de 2022, então obviamente isso gera um certo impacto nos resultados da WEG. E uma outra situação que a gente tem que ver também é que a WEG no segundo trimestre de 2021 ela contabilizou aí créditos não recorrentes, resultados não recorrentes. Esses créditos são créditos tributários, né? Houve aí uma grande discussão por muitos anos sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O STF julgou, né, que o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS era inconstitucional. Então, todas as empresas que tinham ações sobre essa matéria, elas têm direito então a reaver esses valores através de créditos tributários. E isso aconteceu com a WEG. Então a WEG contabilizou esses créditos. Esses créditos tributários costumam ser bem altos, de valores realmente bem relevantes. Então isso impactou os resultados no segundo trimestre de 2021, fez com que esses resultados fossem incrementados, mas claro, é um resultado não recorrente. Então, quando a gente vai ver agora o resultado do segundo trimestre de 2022, acontece essa queda aí no lucro líquido. Agora, se a gente for observar aqui como bem aparece na matéria, né, e nos resultados aí da WEG, se esses efeitos aí dos créditos tributários fossem retirados, o lucro líquido teria subido 6,6%. Então, retirando os não recorrentes, o que eu vejo que é o método certo, inclusive, de a gente ver esse resultado, o lucro líquido subiu 6,6%. Então, isso realmente é bem interessante. Acho que muitas manchetes aí falando sobre a queda no lucro líquido da WEG, mas esquecendo de falar sobre esse ponto aqui. Essa matéria da Valor Econômico é muito boa e traz justamente esse ponto aí, né, dos efeitos não recorrentes que ocorreram no segundo trimestre de 2021. A gente pode ver aqui, né, também que os custos dos produtos vendidos, né, o CPV, aí subiu 30,4% em um ano, foi a 5,2 bilhões. Então, isso também, né, isso ocasionou aí uma pressão nas margens, né, da companhia. Então, acredito até que esses dois fatores aí, a queda no lucro líquido e a pressão nas margens, muito por conta da inflação, né, que acaba aumentando todos os custos de toda a cadeia produtiva. Então, isso acabou fazendo aí com que o mercado interpretasse de uma certa maneira negativa aí esse resultado da WEG, fazendo as ações da WEG caírem,
mas acredito que a ação aí continue uma ação aí de uma empresa muito bem gerida, né? Uma empresa com diversificação de receitas pelo mundo, então é uma empresa realmente bem interessante, talvez a que tenha a melhor gestão aí entre todas as empresas que são negociadas na bolsa e no geral, então, um resultado até forte, levando em consideração toda a crise global, né, que nós estamos vivendo. Se fala em recessão, não se sabe se realmente vai ter recessão, mas enfim, realmente é um momento muito complicado no cenário macroeconômico no mundo inteiro, com inflação global, na verdade, né? Crise na cadeia de suprimentos. Então tudo isso faz com que empresas aí como a WEG, né, as indústrias, elas sofrem muito. As indústrias geralmente são as primeiras a sofrerem e as últimas a se recuperarem, mas a WEG é uma empresa realmente muito bem gerida, como a gente vê. Então acredito que são bons resultados os que a WEG apresentou no segundo trimestre de 2022. E agora falando dos bancões aqui, a notícia do Infomoney, eu achei bem interessante essa matéria, que fala aqui dos resultados dos bancões no segundo trimestre, então uma prévia aí, né? Já que nos próximos dias, nas próximas semanas, os bancões devem reportar os seus resultados. E aqui a matéria fala então sobre todos os bancões aí, né? Vamos falar de cada um aqui conforme a matéria. O primeiro é o Itaú Itubi 4. Avaliação do Bradesco BBI, Itaú deverá apresentar melhores resultados entre os bancos de maior porte. Então, claro, essa avaliação do Bradesco BBI, né? Expansão deverá ser conduzida por uma receita de juros robusta de 21,3 bilhões, 13,9% acima da registrada um ano antes, né? E aqui também se calcula, né, como uma prévia, que o banco deve apresentar um ROI de 20%, o que é excelente, né? E, claro, aqui os analistas consideram que isso é estável em relação ao primeiro trimestre, né? Mas superior, então, aos 18,9%, que já era muito bom se chegar nesse ROI aqui que eles estão estimando de 20%, então melhor ainda, né? Lucro líquido de 7,5 bilhões de reais, essa é a estimativa aí feita pelo Bradesco BBI. Na avaliação do JP Morgan, Itaú tem sido um dos bancos mais proativos em termos de transformação de seu modelo de negócios para lidar com um ambiente mais desafiador. Então a gente vê aqui que os analistas aí têm feito aí uma média de preço-alvo para a Itubi 4 de R$ 30, recomendação de compra de 10 das 16 casas que cobrem o papel. Então o Itaú realmente é muito forte, né? Mas o Itaú ele tem sofrido várias críticas aí por conta dos dividendos. O Itaú realmente não tem feito bons pagamentos de dividendos como outros bancões. Até por isso eu não falo muito do Itaú no meu canal aqui. Eu prefiro outras ações. Então vamos falar aqui do Banco do Brasil, por exemplo. Na minha opinião, Banco do Brasil é o melhor dos bancões. Eu vou dizer por quê. Porque o Banco do Brasil, na minha opinião, tem a melhor carteira de crédito entre todos os bancos. O Banco do Brasil tem uma capilaridade muito forte. Em qualquer canto do Brasil você encontra uma agência do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil ele tem uma presença muito forte no agronegócio. E além disso, o Banco do Brasil, na parte de pessoa física, por exemplo, que costuma ter um índice de inadimplência maior, o Banco do Brasil tem muitos clientes aí que são servidores públicos federais, que são servidores que têm boa remuneração e que acabam então contratando, por exemplo, empréstimo consignado, que tem um índice de inadimplência praticamente zero aí, muito baixo, né? Um risco muito baixo. Então o Banco do Brasil tem uma excelente carteira de crédito, na minha opinião, a melhor carteira de crédito. E aqui até a gente pode ver o preferido do Itaú BBA entre os bancões é justamente o Banco do Brasil, que também é meu preferido, né? Então, o Banco do Brasil, mesmo num cenário desafiador, realmente tem ido muito bem. A projeção aqui do BBA é um crescimento de lucro de 33%, então aí de 6,74 bilhões. Lembrando que o lucro líquido aí ajustado do Banco do Brasil, né, no primeiro trimestre de 2022 ficou em 6,6 bilhões. Então, se ele for aí para 6,7 bilhões, excelente, né? O Bradesco BBI já projeta um lucro um pouco menor de 6,5 bilhões, mas bem em linha aí com o primeiro trimestre. Então, tornando aí ainda melhor aí a projeção, né, a estimativa aí do Banco do Brasil, porque no começo do ano o Banco do Brasil fez uma projeção aí de alcançar um lucro líquido entre 23 e 26 bilhões de reais. Então, se ele continuar lucrando aí 6 bilhões e meio por trimestre, o que realmente
está parecendo que vai acontecer. Então ele vai chegar aí a um lucro líquido no fim do ano de 24, 25 bilhões, o que é excelente. Banco do Brasil, quando teve um lucro líquido de 16 bilhões, estava cotado a 50 e poucos reais, né? 53, 54, 55 reais. E agora que pode lucrar 24 bilhões, o Banco do Brasil está na casa dos 30 e poucos, né? Fica em 31, 32, 33. Então a gente vê aí que Banco do Brasil, na minha opinião, realmente é um banco bem descontado. E a gente pode ver aqui então que a média de preço-alvo para o Banco do Brasil é de R$ 47. Recomendação de compra de 14 das 15 casas que cobrem papel. Então acredito realmente que Banco do Brasil, por mais que ele sempre receba um desconto por ser uma estatal, ele está muito descontado, né? Então acho que o Banco do Brasil realmente, minha opinião pessoal, é que é a maior promoção da bolsa, assim, porque é uma instituição centenária com a melhor carteira de crédito entre os bancos e que, por mais que tenha um desconto aí por ser estatal, ele realmente está muito descontado. Quando ele teve lucro líquido de 16 bilhões, ele era cotado na casa dos 50 reais, e agora que o lucro líquido está se encaminhando para a casa dos 23, 24 bilhões, ele está sendo negociado na casa dos 30 reais. O Bradesco aqui, a matéria traz uma situação bem interessante, na minha opinião, que é a questão dos seguros. O Bradesco, na minha opinião, também tem uma boa carteira de crédito, tem uma parte aí focada na pessoa jurídica bem interessante, então acaba tendo um índice de inadimplência um pouco mais baixo também. E a gente vê aqui que o Itaú BBA acredita que o banco vai apresentar lucro praticamente estável em relação ao ano antes, então de 6,7 bilhões. Um lucro aí parecido com o do Banco do Brasil, se a gente for ver. O ROI previsto de 17%, então um excelente ROI também. E aqui um comentário bem interessante, porque quando a gente se expõe ao Bradesco, a gente também se expõe muito forte ao setor de seguros, porque o Bradesco, na verdade, opera o maior negócio de seguros do Brasil, como eles falam aqui. Isso basicamente corresponde aí a aproximadamente 30% dos ganhos do Bradesco. Então, se expor ao Bradesco realmente é se expor tanto aí aos bancos quanto aos seguros, porque o Bradesco Seguros aí é muito forte. E a gente vê aqui uma média de preço-alvo para BBDC4, né, que é o papel aí das ações preferenciais da companhia, de R$ 24. Recomendação de compra em 12 das 16 casas que cobrem o papel. O último bancão aqui, o Santander, eu acredito que o Santander realmente ele esteja bem descontado, ele está sendo negociado aí na casa dos menores múltiplos, né, que já teve, mas o Santander acredito que ainda vai sofrer um pouco, essa é a minha opinião pessoal, porque o Santander ele tem uma carteira de crédito aí que realmente está crescendo bastante. O Santander é uma boa empresa, paga excelentes dividendos, está crescendo a carteira de crédito, mas isso acaba deteriorando um pouco a qualidade dessa carteira de crédito. Então o Santander ele tem uma exposição muito grande a pessoas físicas, né? E com um índice de inadimplência bem maior, aí na casa dos 4%, o índice de inadimplência das pessoas físicas, né? Então o Santander acaba tendo um índice de inadimplência no geral um pouco mais alto do que a média do sistema financeiro nacional. Então isso pode fazer com que o banco sofra um pouquinho. Então o Santander ele tá barato, mas de repente depois dos resultados aí do segundo trimestre ele fica até um pouco mais barato, mas isso claro não é motivo para susto nem nada, porque o Santander é uma instituição muito forte, né? E a gente pode ver aqui então que para o Bradesco BBI os resultados do Santander devem refletir aumento de provisões e de despesas operacionais. A receita líquida e recorrente projetada é de 4,2 bilhões, que representa um aumento em relação ao primeiro trimestre, né? E um aumento aí também em relação ao ano anterior, ao ano passado. A gente vê aqui que o ROI deve ficar em 21,6%, então um ROI também muito bom. No geral aí o ROI dos bancos, né, muito bom. E receitas com juros devem avançar para 14,2 bilhões, então um aumento também. Então, claro que todos os bancos aí, na minha opinião, todos os bancos são muito bons, né, para se investir. Claro que eles podem sofrer um pouco, o mercado pode interpretar um pouco aí de maneira negativa os resultados, porque realmente os bancos eles têm aumentado as provisões, né, com perdas, né, despesas e perdas. Então essas provisões, assim, esse aumento de provisões o mercado costuma identificar como algo negativo, mas também é algo pontual, claro, porque existe um temor, né, de uma crise maior do que a gente já está vivendo. Então é natural também que os bancos façam esse tipo de provisão,
mas a gente pode ver ali que todos eles, né, praticamente todos eles aí apresentando excelentes resultados. Essa é a prévia. E claro que quando esses bancões divulgarem os seus resultados, eu vou fazer um vídeo sobre cada um aqui no canal. Então, espero que tenham gostado desse formato de vídeo. Deixem um like aí, se chegou até aqui é obrigatório, né? Aperta no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Deixem comentários, eu respondo todos os comentários aqui no canal, aprendo muito com vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.